Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Olá a todos, eu gostaria de agradecer a oportunidade e a todos aqueles que estão assistindo. Eu sou doutoranda em História e professora da Educação Básica no Brasil, e a minha fala de hoje, intitulada O Ensino de História Africana e Afro-Brasileira no Brasil, um estudo de caso, ela é resultado da minha dissertação de mestrado sob orientação do professor Dr. Oswaldo Mariotto Cerezer. E a pesquisa ela teve por objetivo analisar como se deu a implementação da Lei Federal Brasileira 10.639 de 2003, que versa sobre a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira na educação básica. E a pesquisa ela se deu com recorte de pesquisa na educação básica brasileira e em um pequeno município do centro-oeste brasileiro chamado Poconé, no estado de Mato Grosso. E a pesquisa se deu a partir de uma escola estadual pública, em especial a partir dos saberes mobilizados por professores de História, Arte e Língua Portuguesa, que têm como o trabalho na escola escolhida como um local de pesquisa, mas também atuam em outras escolas do município. Dessa forma, também acabaram revelando elementos dessas outras escolas. E ressaltamos aqui a relevância prática, intelectual, política e social da pesquisa, devido à importância dos temas da história e da cultura africana e afro-brasileira, principalmente a partir da lei. E refletir sobre os impactos da lei na educação básica significa também pensar sobre os desafios colocados após sua implementação, bem como sobre as demandas políticas e sociais ainda necessárias para a sua efetivação plena. Sobre a escola locus de pesquisa, ela está localizada no centro da cidade. Na escola possuem apenas 2 escolas públicas de ensino médio, e essa é a maior, e ela é conhecida por ter um projeto desde o início dos anos 2000 a respeito e preocupada com o ensino das relações étnico-raciais. E o nome do projeto é O Negro na Sociedade e na Educação, e ele envolve toda a comunidade escolar e acontece anualmente. Na realização da pesquisa, lançamos mão de fontes orais a partir de entrevistas com os professores das disciplinas de História, Artes e Literatura, pois são as áreas focadas pela lei estudada, e além disso utilizamos fontes documentais como leis, diretrizes e orientações curriculares, documentos escolares e bibliografias sobre o tema. Utilizamos a entrevista oral baseada nos procedimentos da história oral temática para justamente construir um diálogo com as fontes documentais, e realizamos a gravação das entrevistas orais seguindo um roteiro semi-estruturado. Elas foram transcritas e depois aprovadas pelos participantes, e além disso a investigação se baseou na abordagem qualitativa somada à perspectiva dos estudos decoloniais. A nossa preocupação foi compreender as múltiplas vozes e percepções dos professores, evidenciando justamente uma pluralidade de ideias, representações e concepções sobre o tema estudado. Nossas inquietações disseram respeito a pensar se e como tem sido a decolonização dos saberes na educação básica, e o que tem sido feito para o combate do racismo, preconceito e a exclusão social dos negros, para que haja o reconhecimento desses sujeitos que historicamente não têm sido reconhecidos na modernidade/colonialidade. Em suma, como a história e a cultura africana e afro-brasileira estão sendo trabalhadas na cidade estudada. Buscamos dessa forma contribuir para o debate a respeito dos saberes e prática dos professores no tocante ao ensino das relações étnico-raciais na educação básica. No cenário brasileiro, tem sido produzido importantes estudos sobre a questão dos impactos da lei na educação básica e também no ensino superior como espaços que se retroalimentam. E esses trabalhos eles evidenciam um cenário de permanências e rupturas. Ainda há inúmeras dificuldades para a implementação da lei, e é marcante a presença do preconceito, da discriminação e dos silenciamentos a respeito da história e da cultura africana e afro-brasileira. Há um pensamento de longa tradição no Ocidente, acentuado a partir da colonização, que retrata os povos africanos e afrodescendentes em suas narrativas de forma pejorativa e inferior.
Nessas narrativas não havia um reconhecimento desses sujeitos em suas especificidades históricas e culturais. Um exemplo são as teorias raciais que serviram de justificativa para a exploração desses povos e seus territórios. Nelas, eles foram retratados como atrasados, povos sem história, entraves à colonização e ao desenvolvimento. Essas abordagens estão presentes até hoje em diferentes medidas na memória coletiva. São representações que retiram dos africanos e afrodescendentes sua condição de ser humano e suas múltiplas identidades, e também representam no ambiente escolar a necessidade de construção de novas visões de mundo. Mesmo após esses diferentes avanços nas políticas públicas para a educação brasileira desde os anos 90, que são justamente transformações que buscam transformar a educação brasileira no sentido de realmente pensar a diversidade e o reconhecimento das diferenças, as pesquisas ainda evidenciam que a educação brasileira tem dificuldade em produzir análises complexas no que se refere à história e à cultura africana e afro-brasileira, muito em razão do racismo enraizado no tecido social. Isso revela também como as representações cristalizadas no imaginário não são rompidas facilmente, e é a partir desse cenário de transformações e permanências no ensino da história e cultura africana e afro-brasileira que pretendemos analisar os impactos da lei nos saberes e práticas mobilizados pelos professores de História, Arte e Língua Portuguesa na cidade de Poconé, o que diz respeito a pensar como tem sido a desconstrução dos saberes nessa escola, e foram importantes para nós questões como quem são esses professores, quais saberes, experiências e concepções foram aprendidas e produzidas por esses profissionais ao longo de sua carreira docente na escola, o que pensam, fazem, enfrentam em relação à questão étnico-racial em seu ambiente escolar. Nesse sentido, para nós, o conceito de decolonização é importante porque se refere justamente à lembrança de que a lógica e os legados do colonialismo podem continuar existindo mesmo depois do fim da colonização formal. Avançar no combate ao racismo passa por uma decolonização do pensamento, das práticas e dos saberes. Portanto, é importante saber como esses saberes têm sido trabalhados e mobilizados e se estão sendo como propõe a lei. Esses questionamentos são importantes justamente para uma abertura de novas epistemologias, novas formas de ser e ver o mundo, de forma a possibilitar e reconhecer os sujeitos que historicamente não têm sido reconhecidos. Dito isso, eu falarei agora de alguns resultados finais da pesquisa, e antes é preciso pontuar que eu entrevistei 5 professores, sendo 2 de história, que eu denominei professor 1 e 2, 2 professoras de língua portuguesa, denominada professora 3 e 4, e uma professora de artes, denominada professora 5. Todos, como eu já disse, têm em comum o trabalho na escola escolhida como locus de pesquisa e também atuam em outras escolas da cidade. E como parte do esforço de compreensão da implementação da lei na educação básica no município, eu vou falar um pouco sobre o que cada um disse a respeito da opinião sobre a lei e obrigatoriedade do estudo da temática africana e afro-brasileira na educação básica e se consideram importante que existam estudos sobre as questões étnico-raciais no Brasil. E também se eles consideram que o pertencimento étnico-racial deles influencia a prática com as temáticas de história e cultura africana e afro-brasileira. E essas questões, acreditamos que elas nos dizem um pouco da relação dos professores com essa temática estudada, mas também sobre os saberes, as compreensões, imaginário social e as práticas. Primeiro, vale ressaltar que consideramos os professores como produtores de saberes e não meros executores de saberes externos ao ambiente escolar. Os saberes constantemente mobilizados e produzidos pelos professores, assim como por outros sujeitos, não estão dissociados de suas experiências de vida, crenças, concepções, saberes formal e não formal. Dessa forma, é importante analisar as semelhanças, mas também as especificidades de cada narrativa. Nossa preocupação foi justamente produzir uma compreensão da realidade escolar em diálogo com os professores e não falando por eles ou sobre eles, porque sabemos que eles são os sujeitos de seu pensar e seu fazer. Dito isso, vejamos o que os professores disseram sobre as questões antes citadas, né? O professor 2, ele pontuou a importância das suas experiências de vida e saberes para ser quem ele é hoje na luta antirracista como alguém combativo.
pois ele acredita que ele teve acesso a um conhecimento que muitas vezes foi negado à maioria dos negros, e pontua que a Lei 10.639, de 2003, ela está sob ataques no Brasil contemporâneo, e explica que a sua aprovação foi uma conquista fundamental, que sofreu muitas resistências dos setores conservadores do país que pretendiam e ainda pretendem manter o status quo, e essa compreensão ela também aparece na narrativa do professor 1. A narrativa do professor 2 chama atenção para a importância da lei quando pontua que, abre aspas, em prática com as condições necessárias de recurso financeiro para as escolas de estrutura e de formação, ela vai nos ajudar a tirar milhões de jovens negros da periferia da pobreza e da violência, fecha aspas. Portanto, ele entende que é o conhecimento sobre si e sobre o mundo que pode permitir aos negros e aos brancos do país lutarem por uma sociedade mais justa, por isso considera a luta pela implementação da lei importante. As compreensões do professor 1 e 2 estão de alguma maneira também na narrativa das professoras 3 e 4. Essa última ainda afirma a relevância da obrigatoriedade da lei, porque senão parte da história, da história dos negros, viraria esquecimento. Sabemos que a lei ela surge justamente da necessidade do reconhecimento de que a história ensinada no Brasil ignorava ou subalternizava a história e a cultura dos negros no Brasil e no mundo. E sobre a lei estudada, a professora 3 disse, abre aspas, acredito que não precisaria de uma lei para as pessoas saberem que todos são iguais perante a lei, perante Deus e perante a sociedade. Porém, ela foi necessária para as pessoas verem tudo que é feito com racismo e discriminação porque isso existe. Mas foi preciso uma lei para que isso virasse obrigação e foi muito importante para as pessoas entenderem toda essa questão étnico-racial e para a gente ensinar para os alunos que eles vão crescer com a consciência de que são amparados pela lei. E ela considera ainda, abre aspas, que o pertencimento étnico-racial influencia porque ela tem justamente feito a conexão com a experiência da vida dela e a teoria que ela tem aprendido. Então ela normalmente pensa que tudo que ela lê, ela pensa que já passou por isso, mas antes ela não tinha a compreensão que era racismo porque ela não tinha tido a formação teórica. Apenas o relato da professora 5 houve maior incômodo com a obrigatoriedade da lei, que para ela não deveria ser obrigatório trabalhar um tema que não conhece bem, e justamente por ser um tema importante e necessário, não deveria ser obrigatório. Porém, como assinalado por alguns professores, sabemos que a obrigatoriedade de inclusão de conteúdo sobre história e cultura afro-brasileira e africana no currículo do Sistema Nacional de Ensino não constitui uma imposição de cima para baixo. Ela corresponde à necessidade social que se cumpre responder com políticas públicas de currículos eficazes, inclusive como uma forma de resistência aos interesses de que a escola pública continue ao exclusivo serviço de parcela dominante da sociedade. Na fala da professora 4, aparece o incômodo de que muitos professores ainda trabalham a lei de forma superficial apenas para cumprir conteúdos porque são obrigatórios, elemento que é apontado por muitas pesquisas e também de diferentes formas por alguns professores quando relataram essa mesma preocupação ou afirmaram que possuem dificuldade de trabalhar com as temáticas porque conhecem pouco a respeito pelas lacunas que tiveram na sua formação inicial e continuada. A partir das narrativas, notamos que é um ponto em comum a concordância de que o pertencimento étnico-racial influencia nas práticas das temáticas abordadas pela lei, apesar das diferentes formas em que eles acabam percebendo a lei. E apesar das diferentes barreiras, lacunas e descontinuidades apontadas pelos professores, como formação inicial e material didático, eles consideram que houve mudanças positivas desde a aprovação, em especial na escola que serviu de locus de pesquisa, quando comparada a outras escolas da cidade. Dessa maneira, concluímos que a investigação contribuiu para a compreensão de que, apesar das descontinuidades e das transformações, ainda não serem do tamanho que a implementação da lei exige, e o racismo exige também, muitas mudanças positivas vêm ocorrendo. E para finalizar, eu gostaria de dizer que alguns pesquisadores importantes e autores importantes da nossa pesquisa foram a Nilma Lino Gomes, a Petrolina Silva, a Catherine Walsh, Torres e o Tardif, entre outros. E é isso, e obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.